Bom, galera, primeiro ano médio, estamos de volta aqui para continuar o nosso assunto. Então a gente já começou a falar bastante sobre funções compostas. Fizemos um vídeo inicial para também poder falar das funções afins, agora classificando melhor as funções de acordo com a forma delas. E o vídeo hoje ainda sobre o capítulo de número 6, falando sobre os exercícios agora do capítulo de número 6, que é o capítulo das funções afins. As funções que representam retas no nosso gráfico, ok? Então vamos para os exercícios. A parte introdutória vocês já viram, sempre dando uma revisada quando tiver necessidade. E a partir de agora os exercícios nossos de sala de aula, ok? Então, bastante simples, eu vou estar explicando para vocês e retomando alguns conteúdos mais básicos e triviais com vocês. Então vamos lá, exercício primeiro. Classifique as funções, né? No caso constante, linear, identidade ou afim. Então, só para recapitular isso aqui, as funções, uma função f, cujo domínio é os reais e leva na imagem, né, no contradomínio dos reais. Aí as funções elas podem ser uma função constante, função afim linear, função afim identidade ou função afim. Então, o que determina essa classificação, na verdade, são os coeficientes, tanto o coeficiente angular, que é o valor numérico que acompanha o x, ou o coeficiente linear, que é o termo independente, aquele número que está longe do x, afastado do x, ok? Então, vamos começar a nossa resolução aqui pelo exercício A. O exercício A, ele é uma função linear, porque eu não tenho coeficiente linear, eu tenho aqui o coeficiente angular, que é π. Π é uma constante, vale 3,14 aproximadamente. Então esse cara aqui, o coeficiente angular, eu só tenho ele, então a minha função é chamada função afim linear, ok? Ela vai passar lá pela origem. O item B, percebam que eu tenho o coeficiente angular, acompanhando o x é o 2, e o coeficiente linear, que ele não acompanha o x, ele é o mais 1. Então eu tenho os dois. Se eu tenho os dois, a gente fala que essa função é uma função afim. Ela tem o ax mais b, ela é completinha, ok? Indo na função c, você vai ver que eu não tenho nenhum x aqui. Na verdade, eu não tenho o coeficiente angular. Eu só tenho o coeficiente linear. Quando isso acontece, na verdade, seu gráfico de uma função constante. Ele é paralelo ao eixo x, então isso aqui é uma função constante. Para todo e qualquer x que eu escolha, sempre vai dar 16, ok? Embora você não consiga substituir o x, obviamente vai acabar dando 16 sempre. O item D, eu tenho o coeficiente angular, que é o menos 3, o coeficiente linear é o mais 1/5, então angular acompanha o x, é o menos 3, linear, termo independente de x, mais 1/5. Então, se eu tenho os dois coeficientes, essa função ela é afim. Novamente, coeficiente angular acompanha o x, aqui não estou vendo, mas é o 1. E o coeficiente linear é o termo independente de x, ele é mais 9. Então, é uma função afim. Eu tenho o angular e o linear. Percebam que na letra F eu não tenho termo independente, eu não tenho coeficiente linear. E eu tenho aqui, na verdade, um x, né? É diferente da letra A, que eu tinha πx. Aqui eu tenho a função identidade, é quando aparece só o x, ela é aquela reta bissetriz que nós comentamos anteriormente. Então ele é a função identidade. Dúvidas até aqui, pessoal? Eu creio que não, bastante simples, né? Então, recapitulando, se eu tenho apenas o angular, eu tenho uma função linear. Se eu tenho os dois coeficientes, angular e o linear, eu tenho uma função afim. Se eu não tenho coeficiente angular, só tenho linear, eu tenho uma função constante. Ok? Continuando aqui o exercício de número 2. Escreva as sentenças abertas na forma ax mais b. E depois a gente classifica, né, identifica os coeficientes angular e o linear. Então, percebam que as funções elas não foram dadas na forma ax mais b, na forma convencional, na forma mais geral da nossa função afim. Então, o que eu tenho que fazer? A resolução disso daqui inicialmente é
transformar essa forma dada na forma convencional nossa ax mais b. Então aqui o caso eu vou aplicar a distributiva, perceberam? Aplico a distributiva, vou obter 2x menos 2 menos 3x menos 3, faço a adição e subtração dos termos semelhantes, então x com x, independente com independente, eu vou ter menos 3x mais 2x é menos x, e menos 2 e menos 3 dá menos 5. Finalmente eu tenho na forma ax mais b. Quem é o coeficiente angular que está aqui? É o menos 1, o angular é o menos 1, e o linear, coeficiente linear, é o menos 5. E nós vamos fazer isso para a letra B. Agora percebam que na letra B eu tenho aqui um produto notável, que é o quadrado da soma, e um outro produto notável, que é o produto da soma pela diferença. Então, continuando aqui ao lado, o item B, eu tenho que abrir esse produto notável e resolver esse produto notável. Então, abrindo o primeiro, o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. E aqui é o produto da soma pela diferença, que dá o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Ok? Resolvemos o produto notável. Ainda não está na forma de ax mais b. Vamos somar os semelhantes. X quadrado soma com x quadrado, vai dar 2x quadrado. X só tem o 6x, dá 6x. E mais 9 menos o 25 vai no geral menos 16. E aconteceu algo um pouco inusitado, ou seja, apareceu um x quadrado. Essa função, quem é o coeficiente angular e o coeficiente linear? Na verdade, essa função não é uma função afim, ela é uma função quadrática. A função afim ela é uma função de primeiro grau. Isso aqui é uma função de segundo grau, a variável está à segunda potência. Então aqui a gente não fala de coeficiente angular e nem de coeficiente linear. Deixa para a gente falar disso um pouco mais para frente nas funções quadráticas. Item C. O item C é similar. Eu tenho um produto notável aqui, eu tenho um outro produto notável. Então, abrindo esse primeiro produto notável, dá o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, esse primeiro produto notável, o quadrado da diferença, dá isso daqui. Percebam que eu tenho um sinal de menos. Esse menos não é do x e nem do menos 7. Pelo amor do Senhor, não vá tentar fazer a distributiva desse sinal de menos aqui dentro, porque antes eu tenho a prioridade do quadrado, então potenciação antes da multiplicação, que fazer a distributiva nada mais é do que fazer a multiplicação, então potenciação vem antes. Percebam que eu mantive esse sinal de menos aqui fora de um parênteses e a gente desenvolve o produto notável de novo, que é o quadrado da diferença. O quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Esse sinal de menos deve ser agora sim distribuído lá dentro. Ele é posto para todos os termos que estão internos ao parêntese. Então vai trocar o sinal de todo mundo lá dentro. X quadrado era positivo, fica negativo, menos 14 fica mais 14x e o mais 49 menos 49. Agora a gente soma e subtrai os semelhantes. Aqui eu vou ter mais x ao quadrado menos x ao quadrado. Esse cara vai cancelar com esse, vai zerar. O 14x menos 2x dá 12x. E o 49 negativo mais 1 dá menos 49, menos 48, perdão. Esse é o formato, sim, de uma função afim, coeficiente angular, 12, coeficiente linear, menos 48. Ok? A letra D, presente para vocês, ela é idem, né? Similar à letra A. Basta aplicar a distributiva no 16. Distribui 16 lá dentro e depois você soma os semelhantes, ok? Vai dar uma função afim. Tudo bem? Tudo certo até aí, gente? Dúvidas? Eu creio que não, bastante tranquilinho. Então, olha, vamos recapitular um pouquinho. Classificação das funções afim, linear, identidade ou constante. E depois, classificação dos coeficientes. O angular sempre é o que está com x,
e o coeficiente linear sempre é o termo independente de x, ok? Continuando aqui, 3. Encontrar os zeros das seguintes funções afim, da a, b, c. Daí você vai perceber que aqui no caso, ele colocou o y em lugar de colocar um f, um g, um h de x. Sim, a gente já comentou sobre isso. Fazer y igual a isso aqui, poderia ser trocado isso daqui por um f de x, um g de x, um h de x, um j de x. Poderia ser qualquer coisa, tá ok? Lembre que a função em x é a mesma coisa que o y, tá? Eu posso escrever das duas maneiras, para eu me referir a uma função ideal que se faça dessa forma. Essa forma também ela é aceitável sem problemas nenhum. O que é o zero da função? Nós comentamos isso lá das primeiras aulas, que o zero da função é quando o gráfico ele corta o eixo x, tá? Então não confunda com coeficiente linear, que é aonde o gráfico corta o eixo y. O zero da função, ou a raiz da função, é aonde o gráfico corta o eixo x. Então vamos resolver isso daqui, e vou fazer o exercício de uma forma bem explicativa. Primeira coisa, a minha função, né? Poderia chamar isso aqui de um j de x, está sendo chamado de y, sem problema nenhum. Tá, agora uma coisa importante é que você utilize as variáveis x e y para se referir à função. Não é legal você colocar um s aqui, por exemplo, igual a 2x menos 3. Não está errado, mas não é o ideal. Tudo bem? Vamos pensar no seguinte, no zero da função. Quem é esse camarada? Eu fiz aqui, ó, lembra do GeoGebra que eu utilizei na última aula? Eu criei o gráfico da função, tá? Percebam que aqui o coeficiente linear é menos 3, ó, aqui menos 3, bonitinho, ó, cortando o eixo x no menos 3, tá? E a gente quer saber o zero da função, né? O zero da função é aonde corta o eixo x. Esse aqui é o eixo x, é o eixo das abscissas, tá? E aonde que está cortando? Está cortando nesse pontinho aqui, ó. Percebam que eu chamei de pontinho A. Esse é o meu pontinho A. Então eu quero descobrir que ponto que é esse, qual é a abscissa desse ponto, porque a ordenada dele é a altura dele no gráfico, no eixo y. Então que altura no y, olhando o eixo y, qual é a altura desse ponto A? A altura dele é 0, certo? Não poderia ser outro valor, porque se fosse um outro valor aqui, por exemplo, ó, esse ponto aqui ele é 3 para x, ó, 3 para x, 3 para y, ok? Então a altura desse ponto aqui é 3 no y. Agora a altura desse ponto A, ele no y é 0. E quanto que ele vale no x? Esse valor que ele vale no x é justamente o zero da função. Então olha que fácil. A gente já falou sobre virar isso daqui, lembra? Virar a igualdade inteira. Então na verdade, todas as vezes que eu quiser determinar o zero de uma função, é quando a função vale 0. Não é o x que tem que valer 0 necessariamente, é a função. No caso que meu y tem que valer 0. Pronto, então eu pego a função e igualo ela a 0, porque a altura dela aqui é 0, o valor da função aqui nesse momento, que eu sempre olho o valor da função no y, o x é o domínio, eu igualo a 0 e eu isolo o x. Passo 3 para lá, vai passar positivo, 2 vai passar dividindo, então o valor do x é 3 meios, ou se você quiser olhar aqui no gráfico, 3 meios é exatamente 1,5, que dá muito claro aqui no meu gráfico. Então qual é o zero da função? O zero da função é x igual a 3 meios ou x igual a 1,5, ou seja, quando x valer 1,5, quanto que vale a minha função? 0. Por isso que chama-se de zero da função, ok? Ou raiz da função. E a gente faz isso para os próximos. Eu não vou construir o gráfico dos próximos agora. Então, encontrar o zero da f de x, que vale 9x mais raiz de 3, é fazer esse cara, que é o meu y, valer 0. Então eu igualo a função a 0. Sempre é assim? Sempre é assim. Zero da função, eu pego a função e igualo ela a 0. Passo esse raiz de 3 para lá negativo, passo esse 9 dividindo,
o zero da função é x igual a menos raiz de 3 sobre 9. Ou seja, quando que a minha função corta e onde ela corta o eixo x? Ela corta o eixo x quando x vale menos raiz de 3 sobre 9. Claro, isso aqui é número irracional, vai dar um valor aproximado. Faço a mesma coisa para o item C. A função é 7 quartos de x. Eu pego 7 quartos de x e igualo a 0. Passo esse 4 multiplicando, vai dar 0. Passo 7 dividindo, vai dar 0. Então, essa função aqui, ela passa no eixo x, na própria origem. É como eu havia comentado anteriormente. Você não tem o coeficiente b. Perceberam? Você não tem o coeficiente linear. Quando não tem o coeficiente linear, a função corta no 0. Tá? Muito tranquilo. Qualquer dúvida, depois eu estarei tirando essas dúvidas com vocês na nossa live. Então, fechando essa primeira parte aqui da questão das funções, classificação das funções, ok? Depois coeficiente angular e linear, e agora os zeros das funções. Quando que eu encontro? Quando você corta o eixo x, você basta isolar a função, igualar a função a 0. Bastante tranquilo, né, gente? Adiante. Olha que exercício mais bonitinho. Determine a sentença aberta g de x igual a x mais b. O que é determinar a sentença aberta? É encontrar a função g de x, encontrar quem é o coeficiente a, quem é o coeficiente b, que constrói, que representa essa incrível reta vermelha aqui. A partir de quem? A partir do gráfico. Então aqui nós temos o gráfico e queremos encontrar a função. Percebam que no exercício anterior eu recebi aqui na letra A, eu recebi a função e construí o gráfico. Agora a gente vai fazer diferente. A gente tem o gráfico e constrói a função. Então a primeira coisa a entender na resolução desse exercício é: existe, isso aqui é uma reta, perfeito, isso aqui é uma reta. Então existe uma função que ele chamou de g de x, tá? Uma função que ele chamou de g de x, que é uma função afim. Por que função afim? Porque isso aqui é uma reta. Se é uma reta, é o gráfico de uma função afim, com coeficiente angular a e coeficiente linear b. Ok até aí, gente? Então a gente só tem que encontrar os coeficientes. Então, coisas para serem observadas. O que a gente tem que observar nesse exato momento aqui? Ó? Eu tenho esse pontinho. Esse pontinho aqui, ó, percebem que esse ponto é o ponto onde a reta está cortando o eixo y, perfeito? O ponto onde a reta corta o eixo y, a altura no eixo y, é justamente o meu coeficiente linear b. Então, que ponto que é esse? Esse aqui é o ponto 0 e 2, ou seja, abscissa 0, né, porque ele está em cima do eixo y. E que altura que é essa? 0, 1, 2. Eu sei que a 2 está marcado aqui no gráfico. Então, se esse cara vale 2 no y e está cortando o eixo y, então esse é o coeficiente linear b, que vai valer 2. Olha que fácil isso. Quando a reta, o local onde a reta corta o eixo y, esse cara é o meu coeficiente linear. Vamos adiante. Agora eu vou chamar a atenção de vocês para esse ponto aqui, ó. Percebam, esse pontinho aqui, ó. Que ponto que é esse? 2 em x, 1 em y. Então, par ordenado 2 e 1. 2 para x e 1 para y. Ou seja, quando x vale 2, a função vale 1. O que tem esse ponto aí? Esse ponto a gente vai utilizá-lo para substituir na função g de x. Quem é a função g de x? Ela é uma função afim, ela é uma reta, então ela tem o jeitão de ax mais b. Eu tenho esse ponto aqui em particular, o x vai valer quanto? 2. O g de x, a gente sabe que pode trocar ele para y, o y, e aí vai valer 1. Então, ó, reescrevendo a função, tá? Lembra que eu sempre faço aqui passo a passo, eu viro a igualdade inteira. Tá? Esse g de x a gente já aprendeu que ele pode ser trocado por y. Eu coloquei umas letrinhas coloridas. Por quê? O x está aqui, 2. O y está aqui, vale 1. E o b está aqui, ele vale
2. Então vamos substituir. O x vale 2, o y vale 1 e o b vai valer 2. Tudo bem, gente? Passo a passo. Eu estou olhando esse ponto aqui. O B a gente já determinou ele. O B é o local onde a reta corta o eixo y. Já temos ele aqui pelo gráfico. Por ser eu poderia ter usado esse ponto aqui. Se você usar esse ponto, o seu x vai valer 0. Se você fizer o x valer 0, esse cara vai subir. Vai sobrar aqui B é igual a 2. Você já descobriu isso anteriormente. Por isso que a gente fala que aonde, ou melhor dizendo, onde, né, o gráfico corta o eixo y, o local onde o gráfico corta o eixo y é o meu coeficiente linear. Ok? Onde o gráfico corta o eixo x é o meu zero da função. Não se confundam com isso. Então, substituídos os valores x para esse ponto aqui, ó. X vale 2, o y vale 1 e o meu coeficiente linear b vale 2. Pronto, eu vou fazer a multiplicação. O que é a vezes 2? A vezes 2 é 2a. Então, 2a mais 2 igual a 1. Passo esse 2 para lá e passo 2 multiplicando. Vai descobrir que o meu a é igual a menos meio. Ok? Passei o 2 para lá, ele vai menos 2, 1 menos 2 menos 1, e o 2 passa dividindo. Agora, olha que coisa interessante. Algumas coisas já poderiam ser previstas. Eu olhando para esse gráfico, a gente já pode identificar que o meu coeficiente angular, é negativo. Por quê? Porque isso aqui é um gráfico decrescente. Lembra da aula introdutória? Se o meu gráfico é decrescente, a minha função é decrescente, é porque meu coeficiente angular é negativo. Se ele for positivo, o gráfico é crescente. Se ele for nulo, igual a exercícios anteriores, ele dá uma constante, né? Ele dá um gráfico paralelo ao eixo x. Então, percebo que isso aqui é bastante simples. Eu me lembro de alguém está falando dificuldade de encontrar a função afim a partir do gráfico. A gente não havia feito exercício, agora estamos fazendo exercício. Tudo bem aqui, pessoal? Joia? Podemos ir adiante. Temos outro exercício? Creio que sim, né? Temos sim. Temos exercício 5. Então, ó, determinar a taxa de variação. Aí aparece um nome complicado chamado taxa de variação e a gente entra em desespero. Não, lá da aula introdutória. Taxa de variação nada mais é do que o meu coeficiente angular. É o meu A. É só isso. Determinar a taxa de variação é determinar o coeficiente A. Geralmente representado pela letra M, tá? Nesse caso de taxa de variação, representado por uma letra M, sim. Não faz muita diferença. Então, olha que fácil. O meu coeficiente angular, ou taxa de variação da função afim, é o valor que é o coeficiente que acompanha o x. Ó. Então, quem está escondidinho aqui é o 1. Não é esse 1 aqui, não. Esse aqui é o coeficiente linear. É esse 1 aqui, ó, que está na frente do x. Ele não está aparecendo. Continuando ali ao lado, quem que é a letra B? Menos 3x mais 4. Então, o coeficiente angular ou taxa de variação é menos 3. Na letra C, é o 1 positivo, né? Não importa, o x veio depois, não, não. O coeficiente angular é o valor que está aqui na frente do x, acompanhando ele. Então, aqui no caso, foi reescrito, tá? Então, mais 4 mais x, eu não pensei 4 mais x ou x mais 4. Então, quem está aqui na frente do x, o 1. Na letra D, quem é que está na frente do x na letra D? Ó, o x está depois. Quem está na frente dele é o menos 2π. Então, quem que é a taxa de variação? Menos 2π. Na letra E, quem que está na frente do x? É a raiz de 3 sobre 3. Então, a taxa de variação é o raiz de 3 sobre 3. Letra F, a função, ela é uma função constante, perceberam? A gente fez isso nos exercícios anteriores. Por que ela é constante? Porque eu não tenho coeficiente angular. Se eu não tenho coeficiente angular, essa reta não tem inclinação. Então a taxa de variação dela vai ser 0. Porque à medida que eu me desloco no x, eu estou sempre à mesma distância. A gente falou isso lá na aula introdutória, olha que interessante. Se eu não tenho coeficiente angular, eu não tenho variação, não vario o meu gráfico em relação ao x.
Olha que fácil, muito tranquilo, né? Só com outro nome para assustar. Continuando, temos mais? Sim, sempre temos mais. Olha que exercício lindinho. Lá agora são as atividades propostas, tá? Alguns exercícios das atividades propostas. Então vamos fazer esse daqui que é o primeiro, da Federal de São Carlos. Federal de São Carlos, acho que é. Considere f de x igual a x mais b, uma função afim. Percebam que não era necessário essa informação. Essa informação a gente já deduz a partir do modo que foi escrita a função. E o que a gente tem aqui? Que a f de menos 1 vale 4, ou seja, quando o meu x valer menos 1, o meu y, a função, vale 4. E a f de 2 é 7, ou seja, quando o x valer 2, a função no y vale 7. Ele quer que nós determinemos o valor da f de 8. Então a gente tem que determinar essa f de 8. Então vamos para a nossa resolução. Primeira coisa que eu tenho que fazer é entender que esse f de x igual a alguma coisa, no caso, são meus pontos, certo? Se a gente retornar anteriormente lá na questão 4, se não falha a memória, lá eu tinha o gráfico e eu enxergava os pontos. Eu vou voltar lá rapidamente só para servir de explicação, tá? Que é esse exercício, quanta coisa. Aqui, tá aqui o gráfico, ó. Que ponto que é esse? Esse ponto é o f de 0 igual a 2. O x vale 0, a função vale 2 no y. Que ponto que é esse? É o f de 2 igual a 1. Ou seja, quando o x vale 2, o y vale 1. Então, seguindo adiante aqui. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é isso. Que x vale 1, o y vale 4. X vale 2, o y vale 7. Eu vou criar esses pontos. Eu vou chamar de ponto A e ponto B, tá? Só para a gente fazer de conta que tem um gráfico aqui para a gente enxergar. Quando x vale menos 1, y vale 4. X menos 1, y 4. Quando x vale 2, o y vale 7, ok? E agora, gente, não tem mais segredo. A gente meio que fez isso no exercício anterior. Então, próximo passo, a gente vai substituir esses pontos na função afim que é ax mais b. Então, primeiro ponto. A função é ax mais b. Quando substitui no ponto A, coeficiente angular A, quando x vale menos 1, mais o coeficiente linear B, vale o y igual a 4. Só substituir na função afim, no jeitão dela, x mais b. Vou fazer a mesma coisa para o ponto B. Quando x vale 2, a função vale 7. Então está aqui, ó, ax mais b é o meu f de x, né? Então, coeficiente angular A, quando x vale 2, mais o coeficiente linear, vai valer 7 o y. Isso aqui, tá, vou fazer a multiplicação, certo? A vezes menos 1 e 2 vezes o A. Então, fazendo a multiplicação do que tem lá dentro, A vezes menos 1 é menos 1A. Eu coloquei esse 1 aqui para ficar visível, tá, gente? A vezes 2 é 2A. Isso aqui está com cara do quê? Isso aqui está com cara de sistema. Duas equações, duas incógnitas. Então, eu faço esse lindo sisteminha. Agora eu tirei o 1 dali, não tem necessidade. Vamos fazer uma multiplicaçãozinha nele aqui para poder fazer a soma, no caso, né? Optou-se por fazer soma, pode fazer subtração também. Multipliquei aqui em cima por menos 1, tá? Toda essa equação por menos 1. Tá? Foi multiplicado por menos, esqueci de colocar o menos 1 aqui. Vai ficar menos com menos mais, mais com menos menos, e mais do 4 fica menos. Então multipliquei toda essa equação por 1. Isso aqui vocês sabem fazer desde o 7º ano. 7º, 8º ano, que é esse sisteminha. Agora soma o sistema. A mais 2A, 3A menos B mais B morre, né? Desaparece. E menos 4 mais 7 dá mais 3. Então, somando esse sistema vai dar isso. Passo o 3 para lá. O A vale 1. Se o A vale 1, substitui 1 aqui, ó. 1 menos quem que vai dar menos 4? 5. Ok? Então, faz substituir em qualquer valor.
você vai encontrar que o B vale 5. Pronto, finalmente quem é a minha f de x, né? A minha f de x que tem o formato de ax mais b. A minha f de x é quem? A vale 1, tá? Ax mais b. E o b vale 5. Então a minha f de x é x mais 5 ou 1x mais 5. Só que não é isso que a gente quer. A gente encontrou a função. O exercício quer que nós encontremos o f de 8, ou seja, quando o x valer 8, quanto que vale o y, quanto que vale a função. O f de 8 é fazer entrar no lugar do x o 8. Agora cuidado para não fazer 18, gente. Isso aqui é 1x, é 1 vezes o x, tá? Só coloquei o pontinho de multiplicação, vezes 8, 8, mais 5, nosso incrível 13. Ok? Então a f de 8 é 13, portanto a alternativa C. Mais um exercício, vamos lá, mais um exercício. Aproveitar para fazer bastante exercício, aí amanhã a gente entra na parte introdutória. Percebam que não é difícil, gente. A parte mais complicadinha é esses exercícios de você encontrar a função em si. Tá? Você tem ali pontos, você tem gráfico, e você precisa descobrir, né, determinar quem é a função que passa por aqueles pontos ou que constrói aquele gráfico. Essa é a parte mais difícil. O restante é bem simples. Como, por exemplo, esse exercício 3. O que o exercício 3 fala pra gente? Suponha que um motorista de táxi, ele cobre, né, isso aqui tá bem desatualizado, né? Mas que bom que fosse esse valor. Suponha que o motorista de táxi cobre R$ 2,96, né? Ele ia falir desse jeito, tem que ser mais caro mesmo. Pela bandeira. O que seria a bandeira? É o valor que você paga por ele vir até a sua casa, tá? Seria mais ou menos isso, é um valor fixo, ok? E mais 75 centavos de real por quilômetro rodado. Qual é o custo total de uma corrida de 40 km? Escreva a função correspondente. Então, nossa resolução é a seguinte: transformar esse enunciado em uma função. Então, percebam que esse 2,96, é um valor fixo, é a bandeira. Você cobrou, você tocou, chamou, né, acionou, já se cobra esse valor. Então isso daqui é fixo. Agora, o que vai variar? O que varia é a quilometragem. A quilometragem vai ser o meu x. E para cada quilômetro rodado, eu preciso fazer a multiplicação por 0,75. Então, como eu tenho variável x, que é a quilometragem, multiplicado pelo 75, esse 0,75 aqui é o meu coeficiente angular. Então, a minha função é essa daí, ó. C de custo, né? Custo, corrida, enfim, o valor da corrida, do táxi, ou a função de custo, né? Em função do x, sabendo que o x é a minha quilometragem. Se eu chamei o táxi, chamei ele, e desisti, 2,96, como se fosse o Uber, né? Eu chamei e desisti, tem que pagar uma taxinha para ele lá. Agora, chamei ele, pago esse valor fixo, e a quilometragem rodada x vai ser multiplicado por 0,75, ok? Ou 0,75 ou 75 centavos de real, ok? Essa aqui é a minha função, valor fixo, bandeira, mais o valor da quilometragem rodada. Ele não quer saber necessariamente isso, né? Isso aqui é uma parte do problema que ele quer saber quando eu percorro 40 km. Como a quilometragem é a minha variável, eu quero calcular o C de 40, meu custo para 40 km. Então, no lugar do x tem que entrar 40, no lugar do x entra 40, isso aqui mais uma vez é multiplicação. Fazendo essa multiplicação e somando a isso daí, nós vamos ter 0,75 ou 3/4 de 40, que é 30, mais isso aqui, R$ 32,96. Esse é o valor de uma corrida de R$ 40, de acordo com esse enunciado. Uma corrida de 40 quilômetros, né?
de acordo com esse enunciado. Tudo bem até aí, gente? Perceberam? Não é difícil. Sempre o valor que vai ser multiplicado por alguma coisa é o coeficiente angular. O valor fixo, que não se altera, é o coeficiente linear. Próximo exercício, a gente já ir encaminhando. Mais uma vez, ó, percebam que de novo eu tenho aqui pontos. A diferença desse exercício para o exercício 1 da atividade proposta é que lá ele foi dado a f de x é tal coisa, que o ponto já veio pronto. Ponto M, a f de 3 vale 3, a f de 2 vale 2, perceberam? Ok? Tá? Ponto 3 e 3, ponto 2 e 2 pertence a uma reta. Então, se ele pertence a uma reta, eu sei que eu estou trabalhando com uma função afim, do tipão ax mais b. E ele quer saber quem é unicamente o coeficiente angular. Então, esse exercício eu peguei ele de propósito. Ele não quer a função que constrói o gráfico dessa reta. Ele não quer o coeficiente linear, ele só quer o coeficiente angular. Bom, se ele só quer o coeficiente angular, eu vou apresentar para vocês uma coisa, né, como resolução, que vocês vão ver isso em outras videoaulas, vocês vão ouvir os professores falarem sobre isso futuramente, já vou até falando também, que é o famoso ioiô michoxô. Que é isso, professor? Ioiô michoxô. Isso é uma maneira fácil de você gravar qual é a fórmula que te dá o coeficiente angular, que é essa daqui, ó. Essa só que é o coeficiente angular, tem os dois pontos, tá? No caso preciso ter dois pontos. Essa daí, ó, a equação fundamental da reta, famoso ioiô, não é bem isso que está escrito, mas é uma maneira fácil de você guardar. Ioiô michoxô. Olha que coisa legalzinha, ioiô michoxô. Quando você estiver fazendo pré-vestibular, ou enfim, tiver um terceiro ano médio, e falar assim, vamos determinar o coeficiente angular, vamos usar ioiô michoxô, né? Famosa, fala ioiô michoxô. Você nunca mais vai esquecer disso na sua vida, ioiô michoxô. Que é essa formulazinha aqui, ó. Ela serve para quê, professor? Ela serve para você determinar a reta. Só que você não usou essa fórmula antes e ficou fazendo a gente fazer aquele monte de cálculo, fazendo sisteminha. Porque sim. Porque sim, tem que aprender a resolver dos dois jeitos. Tá? Se a gente tiver dois pontos, eu consigo determinar o coeficiente angular. Tá? Eu consigo determinar o coeficiente angular a partir desses dois pontos. Aqui na verdade seria y1 menos y0, x1 menos o x2. Quem que é o primeiro, quem que é o segundo? Na verdade não faz muita diferença, né? Porque só não pode se confundir. Se você chamar esse ponto de primeiro ponto, ele entra aqui. Se você chamar esse de primeiro ponto, ele vai acabar entrando aqui. Não faz muita diferença, porque na verdade esse cara vai passar, a gente quer determinar o coeficiente angular. Lembra que eu chamei de M lá no exercício, a famosa taxa de variação? Eu falei pra gente usar Minho, né? Porque a gente usa o ioiô michoxô. Então percebam o seguinte, eu quero saber o coeficiente angular, eu quero saber a taxa de variação, eu quero M. Então esse cara não está sendo multiplicado, ele vai passar para lá, dividindo, a minha formulazinha vai ficar desse jeitão aqui. Perceberam o que eu fiz? Peguei esse parênteses e passei para o lado de lá. Só que esse 1 e 2 aqui é o que eu falei para você, ponto 1, ponto 2, ponto M, ponto N, tanto faz. É só você chamar um de primeiro e outro de segundo ponto, ok? Só para você poder se localizar. Então, ioiô michoxô, tá? Depois em sala, quando a gente voltar à normalidade, ou em outras videoaulas, a gente não sabe quando vai voltar à normalidade, a gente vai tornar a falar desse camaradinha aqui. Eu estou apresentando eles para vocês. Na apostila, né, no livro de vocês, lá também na aula introdutória, eu apresentei isso para vocês. Até falei do triângulo retângulo, que esse cara aqui é a tangente do ângulo, etc. e tal, mas aqui ele vem um pouquinho melhor. Então, vamos por parte. Quando que eu uso o ioiô michoxô? Quando eu quero determinar primeiramente, quando eu quero determinar o coeficiente angular. Se eu quero determinar o coeficiente angular, eu preciso de dois pontos quaisquer.
Então, ó, eu vou chamar, por exemplo, o M de... Estou pegando o ponto M, estou chamando ele de ponto 1. Ponto 1. Estou pegando N de navio, chamando ele de ponto 2 para substituir ali. Tanto faz, você pode inverter que não vai dar problema nenhum, tá? Fique tranquilo. Tá, só tem que inverter o ponto total. Então eu chamei o ponto M de ponto 1 e o ponto N de ponto 2. Pode fazer o contrário? Pode, não tem problema, não tem problema. Ok? Importante que aqui seja subtração. Tomar cuidado que esse sinal de menos aqui é da fórmula, não é do ponto, tá ok? É da fórmula. Então vamos lá, se eu chamei esse cara de ponto 1 e ponto 2, quem que é o... A gente coloca o y em cima, perceba que eu passei o x dividindo. Quem que é o y do ponto 1? 3. Quem que é o y do ponto 2? 2. Se você inverter, ia ficar 3 menos 2. Quem que é o x do ponto 1? 3. Quem que é o x do ponto 2? 2. Se você inverter, ia ficar 3 menos 2 do mesmo jeito. 2 menos 3 é menos 1. 2 menos 3 também é menos 1. Menos 1 dividido por 1 vai te dar exatamente 1. Ou seja, o coeficiente angular, a taxa de variação dessa reta é 1. Ok? 1. Essa é a minha taxa de variação. Entenderam? Ioiô, mi, xoxô. Ioiô, mi, xoxô. Para você determinar o coeficiente angular a partir de dois pontos quaisquer dados. Lembrando que em cima é o y e embaixo é o x. Tudo bem até aí, galerinha? Foi? Perceberam que é até mais fácil, né? Não precisa fazer sistema, não precisa fazer quase nada dela. Ioiô, mi, xoxô. Tá? Mas se você não lembrar, ou se precisar do coeficiente b, você ia ter que fazer o sisteminha aqui, ou depois substituir na função, sem problema nenhum. Fica para outro exercício. Encerrando a nossa aulinha. Vamos lá, último slide, último exercício. Um exercício lindo, olha que exercício bonito, gente. Um exercício fantástico, um exercício analítico, onde nós não vamos fazer nenhum tipo de cálculo. Na verdade, eu deveria ter começado por esse exercício, ele é muito tranquilo, ele é muito fácil. O que a gente tem aqui? O exercício 10 lá das atividades propostas, eu tenho uma função f de x, tá? Na forma mx mais n, né? Uma função ax mais b, uma função afim, porque eu sei que ela é afim, que o x está elevado à primeira potência. Então eu tenho o coeficiente angular, que aqui se chama de m, ou taxa de variação, e o coeficiente linear, que é o meu incrível n, né? Na outra representação é o b. Isso não é indiferente. Coeficiente angular e coeficiente linear. A gente quer saber o seguinte, a partir desse gráfico, qual dessas afirmativas aqui ela é a afirmativa verdadeira. Então a primeira coisa que eu tenho que entender é o seguinte, isso aqui é uma reta, né? Todo mundo percebe que isso aqui é uma reta, é óbvio, se refere a uma função afim. Então isso aqui está correto com o gráfico. Então, seria estranho ter uma representação de função afim ter aqui uma curva, né? Uma curva qualquer. Então é uma reta. Então está correto isso daqui. Segunda coisa que eu tenho que observar, essa reta ela é crescente ou ela é decrescente ou ela é constante. Uma reta constante é uma reta que é paralela ao eixo x. Essa reta aqui é uma reta crescente. Percebo que à medida que eu aumento o valor de x, ela está cada vez mais para cima. Toda a reta aqui é infinito, tá ok? Nesse caso aqui é infinito, a gente não limitou ela. Então essa aqui é uma reta crescente, ela aumenta à medida que eu aumento o valor de x. Então já sei que o coeficiente angular é positivo, é maior que zero. Então eu estou aqui, ou aqui, ou aqui. Percebo que a letra D e a letra B já eliminamos porque fala que o coeficiente angular é negativo, então ela deveria ser decrescente, não crescente, ok? Segunda coisa importante para determinar. Reparem que a reta, né? A reta da f de x, onde essa reta corta o eixo y. Lembre-se que onde a reta corta o eixo y é o meu coeficiente linear. Então percebam que a reta vai cortar o eixo y para baixo da origem. Para baixo da origem, esse pedaço aqui do y todo, ele é negativo, ele é menor que zero.
Então meu coeficiente linear, aqui representado pela letra B, ele tem que ser menor que zero. É onde a reta corta, é onde a reta está tocando, interceptando o eixo Y. Então esse cara é negativo, está para baixo. Então sobrou de alternativa coeficiente angular, ele é positivo, reta crescente, coeficiente angular positivo. A reta corta é onde a reta corta o eixo Y, é o meu coeficiente linear, então negativo. Alternativa correta, alternativa E. Ok, pessoal? Alternativa E. Coeficiente angular positivo, reta crescente, coeficiente linear negativo, corta eixo Y na parte negativa. Meus lindos, havendo dúvidas, estarei aí na live com vocês. Lembrando que o restante dos exercícios fica para tarefa online. E a gente volta na live com vocês, ao vivaço. Um grande abraço, até mais.